Olá, fãs de cultura geek. Bem-vindos ao meu segundo vídeo. Espero que tenham curtido meu primeiro vídeo de analisando personagens, onde eu falei de Sonic the Hedgehog. Caso não tenha visto, dá uma passada lá rapidinho para assistir caso tenha interesse em saber sobre as capacidades do ouriço mais rápido do mundo. Os que viram irão notar que estou usando uma voz de inteligência artificial diferente. É porque ainda estou em fase de testes até achar uma voz de inteligência artificial boa. Enfim, hoje irei falar sobre superpoderes, especificamente falando sobre um dos poderes mais incríveis e poderosos da ficção, manipulação do caos. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Manipulação do caos. Afinal, o que é a manipulação do caos? Permitem explicar. A manipulação do caos é o poder de criar, manipular e moldar o caos e a desordem de qualquer escala concebível para romper a ordem e quebrar a realidade. É uma variação da manipulação da realidade e o oposto da manipulação da ordem. Tá, mas o que isso pode fazer? Dando uma definição mais clara, o usuário desse poder pode controlar a própria essência da desordem, imprevisibilidade e instabilidade. É um poder que desafia a lógica, permitindo ao usuário distorcer a realidade de maneiras que perturbam a ordem e criam resultados imprevisíveis. Aqueles que exercem essa habilidade podem influenciar a probabilidade, fazendo com que os eventos se desenrolem das maneiras mais inesperadas, onde o impossível se torna possível e a certeza é reduzida a mero acaso. Em sua essência, esse poder explora as forças fundamentais da entropia, desfazendo estruturas e estabilidade onde quer que seja aplicado. Com um simples pensamento, o usuário pode desmantelar padrões, desconstruir construções físicas e conceituais e mergulhar sistemas em desordem. Seja transformando matéria em pó, erodindo as próprias leis da física ou induzindo loucura e confusão nos outros, a essência do caos se espalha como fogo, consumindo tudo em seu caminho. O caos é inerentemente indomável, mas um mestre desse poder pode guiá-lo com precisão, direcionando seus efeitos para o propósito pretendido. Ele pode distorcer a realidade de maneiras que desafiam a lógica, fazendo com que objetos se comportem de maneiras para as quais nunca deveriam, ou alterando as circunstâncias para favorecer resultados erráticos e incontroláveis. Sua mera presença pode interromper o fluxo natural dos eventos, fazendo com que máquinas falhem sem motivo aparente, o tempo gagueje e avance de forma imprevisível, ou as mentes se percam em uma tempestade de desordem. Além do físico, esse poder se estende ao reino das emoções e dos pensamentos, enviando ondas de irracionalidade, medo ou euforia pelas mentes daqueles que estão por perto. Estruturas de autoridade e controle podem ruir sob sua influência, à medida que normas sociais e leis rígidas cedem lugar à maré sempre mutável da desordem. Aqueles que tentam impor lógica e ordem sobre eles podem se ver enredados em paradoxos, com seu senso de razão corroído pela natureza imprevisível do próprio caos. Em seu potencial máximo, a manipulação do caos não apenas perturba, ela remodela. A realidade se curva e se quebra, as probabilidades se alteram à vontade, e a própria existência estremece sob o peso de uma força que se recusa a ser contida. Não é boa nem má, pois o caos não serve a um único propósito. É liberdade, destruição, criação e loucura, tudo entrelaçado em uma força indomável. Entenderam até aqui? A manipulação do caos é um dos poderes mais incríveis e poderosos da ficção. Agora que esclareci o que é esse poder, eu irei mencionar todas as habilidades que esse poder pode conceder. Para ficar mais claro, eu irei separar todas as habilidades da manipulação do caos de acordo com o nível desse poder. Vou começar com as habilidades mais básicas e subir até as mais poderosas. Nível básico. Aqui se encontram as habilidades mais básicas desse poder. Todos os personagens que se encontram nesse nível não podem verdadeiramente controlar o caos, mas são capazes de instigar seus efeitos, fazendo situações caóticas acontecerem, porém, sem o devido controle. O que pode ser tanto benefício quanto prejudicial para eles. Indução de caos. O usuário pode provocar o caos em vários níveis e várias formas, porém, como dito anteriormente, ele não é capaz de controlar o caos que ele provoca. Através desse poder, ele possui as seguintes habilidades. Indução de anarquia. O usuário pode causar anarquia, que seria a ausência de qualquer tipo de sistema governamental. Ou seja, o usuário pode destruir qualquer tipo de governo, mergulhando nações inteiras num caos. Indução de guerra. O usuário pode instigar guerras, conflitos em grandes escalas que causam confusão e destruição entre grupos, nações, etc. Indução de discórdia. O usuário pode instigar a discórdia entre as pessoas ou até mesmo em um único individual. Com esse poder, ele pode virar aliados uns contra os outros, causar confusão entre pessoas ou até mesmo fazer um indivíduo entrar em conflito consigo mesmo ao fazê-lo discordar de suas próprias decisões e pensamentos.
Indução de desastres. O usuário pode provocar todo tipo de desastre, seja desastres naturais como terremotos, furacões, tsunamis, erupções vulcânicas, chuvas de meteoros, etc. E desastres não naturais como atentados terroristas, bombas nucleares, etc. Indução de maldição. O usuário pode impor o caos em um indivíduo, condenando ele a uma vida de puro caos e desordem, fazendo da vida dele uma bagunça total. Imunidade ao caos. O usuário pode ser imune ao caos, assim não sendo afetado pelos efeitos do caos. Negação do caos. O usuário pode negar o caos, assim impedindo que ele possa se propagar ou impedindo que algo fique caótico e instável. Nível intermediário. A seguir temos as habilidades de nível intermediário, onde o usuário já possui uma capacidade mais ampla de seu domínio sobre as forças do caos. Efeito borboleta. O usuário é capaz de produzir um efeito borboleta, que seria uma sequência aleatória de eventos em cadeia que produzem resultados inesperados, geralmente catastróficos. Manipulação de energia do caos. O usuário pode produzir energia derivada do próprio caos primordial. Essa energia é geralmente volátil e muito difícil de controlar, e pode provocar efeitos caóticos e imprevisíveis em várias situações. Com o domínio desse poder, o usuário pode usar a energia do caos para fazer praticamente qualquer coisa. Manipulação de perturbação. O usuário pode causar e manipular diversos tipos de perturbações, seja em coisas físicas como máquinas, estruturas, etc. Até coisas não físicas como mentes, espaço, tempo, etc. Desestabilização. O usuário pode fazer com que qualquer coisa se torne instável, seja coisas físicas ou não. Exemplo, ele poderia fazer os poderes de seu oponente ficarem instáveis, assim fazendo o inimigo perder o controle de seus poderes. Nível avançado. A partir daqui o usuário entra em uma escala de poder quase divino, possuindo habilidades que podem mexer com as próprias leis naturais e não naturais. Destruição, ou destruição cósmica. O usuário é capaz de destruir praticamente qualquer coisa. Alguns são tão poderosos que podem até mesmo provocar destruição a níveis cósmicos, podendo destruir o próprio universo e além. Manipulação de desastres. Nesse ponto, o usuário não está limitado apenas a causar desastre, ele pode tanto causar quanto controlar os desastres para que eles aconteçam da forma que ele quiser e no nível que ele quiser. Manipulação de distorção. O usuário é capaz de criar e manipular distorções, que é, em suma, a capacidade de causar mudanças na forma e natureza de praticamente qualquer coisa. Assim, podendo alterar a forma e a natureza da energia, da matéria, do espaço, do tempo, das leis da física, da realidade, da lógica, etc. Manipulação de probabilidade. O usuário pode alterar as probabilidades a fim de provocar situações improváveis e mudar o curso dos eventos, usando o caos para deformar as chances dos eventos. Nível absoluto. Nesse ponto, o usuário rompeu completamente os limites desse poder, transcendendo a uma escala de poder onde as estruturas da própria criação se remodelam e se desfazem à vontade do usuário. Manipulação de aleatoriedade. O usuário é capaz de manipular a aleatoriedade, que é basicamente a capacidade de causar mudanças aleatórias em qualquer coisa e ter controle sobre isso. Através desse poder, ele pode provocar eventos e situações totalmente imprevisíveis e sem nenhum tipo de padrão. Manipulação de incerteza. O usuário pode controlar a incerteza do caos. Como o caos é uma força totalmente imprevisível e instável, é impossível saber o que pode ou não acontecer em uma situação caótica. Imprevisibilidade, ou imprevisibilidade absoluta. A maioria dos usuários da manipulação do caos são completamente imprevisíveis, sendo impossível saber o que eles vão fazer ou do que são capazes. Liberdade. O caos é uma força que se recusa a obedecer qualquer tipo de regra. Sendo assim, quem domina esse poder pode ser capaz de se libertar de todas as regras e restrições da realidade, podendo quebrar as leis da física, lógica e até leis sobrenaturais como se elas não existissem. Manipulação de possibilidade e manipulação de impossibilidade. Sendo o caos uma força totalmente imprevisível, tudo é possível quando se trata do caos. O usuário é capaz de controlar a fronteira entre o possível e o impossível. Com isso, ele pode fazer com que coisas normais como respirar se tornem impossíveis, assim fazendo com que todos os seres vivos percam a capacidade de respirar. Ou pode fazer com que um ser humano normal possa sobreviver no vácuo do espaço sem nenhum tipo de equipamento, ao tornar isso possível. Manipulação de paradoxo. O caos, por natureza, não faz sentido. Quem domina o caos tem a capacidade de quebrar a lógica e a coesão do próprio mundo, assim podendo criar e controlar todo tipo de paradoxo, realizando façanhas totalmente racionais e sem sentido como se fosse algo normal. Paradoxos são eventos, coisas ou situações que fogem da lógica e da racionalidade. Quem comanda paradoxos tem a capacidade de fazer praticamente tudo o que quiser ao tornar coisas surreais e impossíveis em algo normal.
Manipulação da existência. O caos pode causar perturbações e alterações no próprio tecido da existência, destruindo, criando e alterando realidades como se fosse um jogo de criança. Onisciência. Também chamada de criação absoluta, a onisciência e a capacidade de criar absolutamente tudo e qualquer coisa que você desejar. Não importa o que seja, o usuário pode criar absolutamente tudo, desde coisas simples como energia e matéria, até ser capaz de criar realidades inteiras e muito mais. Mudança absoluta. O caos tem a capacidade de causar mudanças constantes em tudo. Com isso, o usuário pode ser capaz de mudar absolutamente tudo sem nenhum limite. Abolição. Os usuários mais poderosos desse poder podem usar o caos para quebrar absolutamente todas as leis, até mesmo as leis toda-poderosas. Manipulação de força primordial. O caos é um conceito primordial, portanto, o usuário é capaz de controlar todas as forças primordiais ligadas ao caos. Manipulação de força apocalíptica. O usuário pode controlar as forças do apocalipse, assim, ele é capaz de trazer o fim para todas as coisas, desde o fim de um planeta, até mesmo o fim de toda a existência. Limitações. Agora eu irei falar de todas as possíveis limitações que os usuários da manipulação do caos podem ter. O caos é uma força naturalmente incontrolável, então, esse poder pode ser extremamente difícil, talvez até impossível de controlar. Usuários da manipulação da ordem podem rivalizar ou subjugar os manipuladores do caos, dependendo do nível de cada um. Usuários da manipulação de probabilidade e manipulação da realidade podem rivalizar ou até subjugar os manipuladores do caos, dependendo do nível de cada um. Usuários de imunidade ao caos e negação do caos são imunes a esse poder. Usuários. Aqui eu irei citar os nomes de alguns, não todos, os usuários da ficção de diferentes obras que possuem esse poder. Quero deixar claro que não vou dizer em qual nível da manipulação do caos eles estão, apenas mencionar quais são eles. Zalgo, em Creepypastas. Rei Escarlate, em Fundação SCP. SCP-3999, em Fundação SCP. Nyarlathotep, em H.P. Lovecraft. Deuses Exteriores, em H.P. Lovecraft. Feiticeira Escarlate, em Marvel Comics. Stone, em Marvel Comics. Rei do Caos, em Marvel Comics. Shumagorath, em Marvel Comics. Oblivion, em Marvel Comics. Lord Caos, em Marvel Comics. O Intermediário, em Marvel Comics. Equinox, em Batman, Bravos e Destemidos. Lordes do Caos, em DC Comics. Lucifer Morningstar, em DC Comics. Unicron, em Transformers. Discordia, em My Little Pony. Todos os usuários do controle do caos, em Sonic the Hedgehog. Todos os usuários dos Catus Dunamis, em Cavaleiros do Zodíaco. Rimuru Tempesten, em Tensei Chitara Slime Data Ken. Anos Voldigoad, em Maouga Kin. Caos, em Nanatsu no Taizai. Bem, chegamos ao fim do vídeo. Gostaria de esclarecer umas coisas. Nem todos os usuários de algum poder podem usar todas as capacidades dele. Exemplo, os personagens da série Sonic que têm o controle do caos podem usar a manipulação de energia do caos, manipulação de distorção e manipulação da existência. A Feiticeira Escarlate pode usar a manipulação de energia do caos, manipulação de distorção, manipulação de probabilidade, manipulação de possibilidade, manipulação de impossibilidade e manipulação da existência. Como podem ver, nem todos os usuários podem usar todas as habilidades, mesmo os que têm habilidades do nível absoluto. Quero deixar claro que eu não mencionei todos os personagens que existem que possuem esse poder, uma que eu não conheço todos, e outra que o vídeo duraria uma eternidade. Enfim, agradeço por terem assistido, espero que tenham gostado. Até a próxima, galera!